época eu tinha 18 anos, eu vi com muitos projetos, né? Jovem, trabalhar, ganhar dinheiro, ajudar a família. Só que eu encontrei que não conhecia esse lado. De, por exemplo, trabalhar das 7 horas da manhã até a meia-noite. Não conhecia esse lado ainda do trabalho. Então, é um choque, né? A fala de Roberto Gonzalez, paraguaio radicado no Brasil há mais de 27 anos, retrata uma situação ainda atual no nosso país. Em pleno século XXI, muitos trabalhadores do campo e da cidade são submetidos ao trabalho escravo. O padre Ricardo Rezende coordena o grupo de pesquisa de trabalho escravo contemporâneo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Militou no sul do Pará por 20 anos pela garantia dos direitos da população local. Durante esse tempo, presenciou lutas por terras e condições desumanas de trabalho. Se a gente pega os anos 60 e 70 e 80, foram dezenas de pessoas assassinadas ao tentar escapar do trabalho escravo. Dezenas. Encontraram, por exemplo, a Polícia Federal encontrou no Pará, numa fazenda, salvo engano, a fazenda Santa Helena, um poço cheio de ossos humanos. Em outra fazenda encontrou corpos humanos num chiqueiro, alimentava porcos com carne humana. O mapa do trabalho escravo do Brasil, da organização não governamental Amigos da Terra, apresenta o perfil típico do escravo brasileiro do século XXI. 95% são homens, jovens, analfabetos funcionais, pobres e, na maioria dos casos, migrantes do Maranhão, do norte de Tocantins ou do oeste do Piauí. Se as pesquisas apontam para um perfil mais rural do trabalho escravo no Brasil, nas grandes cidades, a situação também é grave. São Paulo, no coração econômico do Brasil, quase 11 milhões de pessoas trabalham diariamente. Paulistanos, imigrantes do Brasil e do mundo, vivem em uma cidade onde as oportunidades não são iguais para todos. É claro que em São Paulo, com a concentração populacional que tem, não só na cidade de São Paulo, mas na grande São Paulo e todo o estado de São Paulo, onde nós temos tido ocorrência de trabalho escravo em oficinas de costura, e na construção civil, que são os dois principais elementos urbanos que utilizam trabalho escravo, então muita gente supõe que o número em São Paulo pode até ser maior do que no Pará, por exemplo, onde os casos de trabalho escravo são conhecidos. Mas, por enquanto, é tudo suposição. Temos que, desde 1995, o governo brasileiro libertou mais de 43 mil pessoas de situações análogas a de escravo em todo o território brasileiro. Maria Del Carmen Benites trabalha no setor têxtil da cidade de São Paulo, que emprega muitos migrantes paraguaios, como ela. E aqui no ano 2000, trabalhei no Bom Retiro, nossa, era tipo um escravo mesmo. E como dava moradia e comida, né? Como eu vim aqui só com a passagem, sem dinheiro, então vou fazer o quê? Então eu me vi obrigada a aceitar aquilo, né? E trabalhei bem duro, das 7 da manhã até as 9 da noite, sem sair para lugar nenhum, de segunda a sábado. Só dia de domingo descansava. Hoje, Maria Benites mora em Guarulhos, na Grande São Paulo, e tem uma pequena confecção. Situação semelhante à de Roberto Gonzalez. Eu me vejo como vitorioso porque eu trabalho na minha casa, eu vejo que a minha família sente falta, né? E o que não dá, por enquanto, é juntar esse dinheiro para ter uma vida mais digna, diria eu, né? Para poder dar pelo menos um pouco mais de ânimo, inclusive para as pessoas que vêm atrás de mim, porque eu me vejo como um exemplo para eles. Porque se eu sou um fracassado, imagina o que eles vão pensar. Se a vida é assim aqui no Brasil, eu também não acho que tenha muita expectativa de vida aqui dentro do Brasil. Quem não é de São Paulo conta com o apoio da Missão da Paz, iniciativa da Igreja Católica que desde 1940 dá suporte aos migrantes. O que a pastoral também ajuda aos migrantes é a consciência
de que eles são explorados nos seus direitos humanos, na sua dignidade e que eles devem se organizar. Eu acho que o ponto fundamental é a organização dos próprios migrantes em cooperativas, em grupos, em associações, para que eles mesmos sejam protagonistas da sua história e eles possam também mudar a própria história, reivindicando os seus direitos e exigindo dignidade nas condições de trabalho. A pessoa na cidade, por exemplo, ela pode estar colocada em condições indignas, pode estar colocada num quartinho 2x1, obrigada a trabalhar dia e noite, sem luz, lugar fedendo, sem banheiro, sem cozinha, sem alimentação adequada, sendo tratada com tortura psicológica, né? A pessoa pode também estar sendo obrigada a trabalhar horas a fio até o corpo não aguentar mais. A pessoa, nas cidades, muitas vezes a pessoa é trazida da Bolívia e ela é obrigada a ficar trabalhando numa oficina de costura até conseguir pagar a dívida que contraiu através da viagem, né, ou através do alojamento que ela está. O padrão ele é o mesmo, a única diferença é que para cada região, seja na Amazônia, seja aqui, é adaptado uma características diferentes. Mesmo com características diferentes, trabalho escravo é crime. Está previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro e prevê de 2 a 8 anos de cadeia para quem cometer esse crime. Trabalho escravo é submeter alguém a condições degradantes de trabalho, a jornada exaustiva ou a outras formas de cerceamento de liberdade. O trabalho degradante é quando você submete a pessoa a condições totalmente indignas. Ele é tratado pior do que um animal. É tudo junto, é tudo um pacote. Trabalho escravo não é desrespeito a situações trabalhistas, coisas leves. Não, trabalho escravo é violação aos direitos humanos. Um ciclo difícil de ser quebrado, mas não impossível. Romper esse ciclo não é fácil, né? Tem muitos caminhos, né? Um caminho é melhorar e intensificar a repressão. Então, para aqueles que têm a vocação agrícola, seria a reforma agrária, dar condições da pessoa trabalhar, né? Dar terra e condições que essas pessoas possam trabalhar. Para outros que não têm vocação agrícola, né, caminhos são a educação, a profissionalização, né, a sustentação, mesmo que seja temporária, do trabalhador em casa, para que ele possa ficar em casa, né? Então a Bolsa Família ajuda, tem algumas medidas que podem ser, sendo complementares, podem ser muito úteis. É necessário geração de emprego, é necessário uma desconcentração de riquezas. A proposta de emenda constitucional, chamada de PEC do trabalho escravo, é outro caminho encontrado para reprimir o trabalho escravo no Brasil. Essa proposta prevê o confisco de propriedades em que trabalho escravo for encontrado e sua destinação para a reforma agrária ou para o uso social urbano, dependendo da natureza do imóvel. É considerado como uma segunda abolição. Não porque ela vai, na verdade, efetivamente abolir o trabalho escravo, mas ela é interessante porque essa lei ela deixa claro uma coisa que na Constituição brasileira está prevista, que toda propriedade tem que ter função social. Então, se toda propriedade tem que ter função social, se você usa trabalho escravo, significa que a função social da propriedade está sendo ignorada. Trabalho escravo no século XXI é uma estupidez humana, onde não deveria nunca mais existir e onde o ser humano deveria ser tratado como pessoa. No século XXI, existir trabalho escravo é absurdo, é injusto mesmo. Enquanto houver um único caso de trabalho escravo no Brasil, nós não podemos dizer que efetivamente somos livres. Liberdade, direito básico, inalienável de todos os seres humanos, mas que hoje continua negado a tantos trabalhadores. Direito de sobreviver com dignidade, de ir e vir.